Então, queria agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Tá? A gente vai... Para esse primeiro, né, a gente convidou aqui três mulheres brilhantes do mercado para falar com a gente. Tá? A Bruna, a Amanda Russo e a Rê. Elas vão se apresentar, eu acho que vou deixar isso para elas, mas muita gratidão também para elas por disponibilizar o tempo, tá, para conversar com a gente, beleza? E, sério, muita felicidade poder ver o WAW, óbvio, nesses modelos atuais de pandemia, vindo aqui para online e bastante gente interagindo, é muito legal. Tá? Aqui a nossa agenda sobre o evento de hoje vai ser bem rapidinho, sim, os pits são bem rápidos, mas eu vou passar aqui sobre qual vai ser a dinâmica, tá, do nosso papo hoje. A gente vai gastar aqui 5 minutinhos sobre o evento, que na verdade eu já abri meu coração aqui para todo mundo. WW é extremamente nostálgico, sério, eu estou bastante feliz em trazer isso. A Rê, que conversou comigo, ajudou a idealizar isso. Rafa, as meninas que vão palestrar hoje, abraçaram a ideia e foi muito legal. E uma mensagem que a gente quer deixar aqui é que não tem dono, né? A XP ela simplesmente está fazendo esse host, ela simplesmente levantou o evento para a gente gerar atração em cima disso. Então, nada impede que daqui para frente outras empresas ou outros amigos aqui da nossa comunidade, do nosso mercado, toquem o WW, não tem nenhum problema, tá? A XP só está dando kickoff aqui para a gente fazer a coisa acontecer. Então, muita felicidade mesmo em ter todo mundo aqui trocando essa ideia com a gente, e a gente vai ter conteúdo super, super, super bons aqui mais para frente. Tá? Então, isso foi um pouco sobre o evento. O que vai acontecer? Tá? As palestras vão rolar, são 3 palestras, com uma média de 25 minutos, 25, 30 minutos cada uma. Tá? Esse link aqui é o link do Slido. O que é o Slido? O Slido vocês podem acessar e depositar as perguntas que vocês tenham durante as palestras. A gente vai ficar monitorando essas perguntas. E lá tem um sistema de voto. Então, você pode votar nas perguntas mais pertinentes. Pode votar na sua própria pergunta também, não tem nenhum problema. Mas a ideia é que deixe as perguntas lá. Primeiro, checa se tem alguma pergunta repetida ali nas mais recentes. Se tiver, dá um voto naquela que poderia ser a sua pergunta. E se não tiver, deixa a sua pergunta lá para a comunidade interagir. Então, de novo, a dinâmica vai ser o seguinte. As palestras vão acontecer. A gente vai ficar de olho no Slido até o final. E no final a gente vai ter 10 minutos, tá? 10 minutinhos ali de mesa redonda, onde a gente vai pegar as perguntas mais votadas para botar em discussão. Então, podem ser polêmicos, bota lá dúvida, sem filtro assim no começo, tá? Mas pode caprichar na pergunta, a gente vai fazer no final ali as mais votadas. Nos 10 minutinhos que der, a gente vai tentar responder todas elas, tá bom? Então, esse é o link do slide. Sem mais delongas, nem sei se cumpri meus 5 minutos, mas acho que não, mas já vou convidar a Bruninha para projetar aqui. A Bruninha vai falar sobre boas práticas para manter a qualidade dos dados. O legal dessa dinâmica que a gente trouxe aqui é que as 3 palestras elas se conectam. Então, a gente está falando de manter boas práticas na qualidade ali da sua coleta. A gestão de audiência está totalmente conectada com isso. E, no final, a junção, né, a plenitude disso, que eu vou conectar isso, toda essa minha coleta, toda essa minha gestão dos dados também com o negócio. E daí, no final, a gente fecha com a nossa mesa redonda, tá? Gratidão por todo mundo que está aqui. Estou bastante feliz. Todo o meu time aqui está bastante feliz aqui da XP em trazer esse evento de volta para que a gente possa trocar essa ideia, tá bom? Bruninha, é com você. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, eu vou colocar aqui a minha tela. Deixa eu só me ajeitar aqui 1 minuto. Pronto. Bom, então eu vou começar, pessoal. Boa noite. Esse é o primeiro talk, né, de retomada aí do WAW. Eu vou falar um pouquinho sobre boas práticas para manter a qualidade dos dados, considerando aí num longo prazo, né? Esse talk, a princípio, era boas práticas de tagueamento. Depois que eu fui criando o material, eu percebi que eu não vou falar de código, mas todas essas práticas que estão listadas aqui, elas vão ser imprescindíveis para manter a acurácia dos seus dados por bastante tempo. E é possível adequar essas práticas a diversos formatos de projetos de dados, sejam eles de Web Analytics, dados de BI, banco de dados, enfim.
Então, vou me apresentar. Eu sou a Bruna Lima. Desde que eu entrei aí na área de Web Analytics há 7 anos, ainda é muito comum que o pessoal me conheça por Bruninha. É naquele nível, assim, de conhecer uma pessoa e a pessoa falar assim, ah, então você que é a Bruninha. Então, pode me chamar dos dois jeitos, sem problema. Hoje eu atuo na Gauge aí como Analytics Manager. Então, eu estou trazendo esse talk como boas práticas. Eu acho legal a gente pensar um pouco nesse conceito, né? Por que boas práticas? Então, no meu entendimento, é onde a gente aproveita todo um conhecimento que já foi gerado em torno aí de uma matéria, um assunto ou uma tecnologia. Então, quando a gente traz, por exemplo, para a programação, né? A gente tem ali a tecnologia que vai conversar com a máquina e ao longo do tempo e desse uso da programação foi gerando ali um manual de como lidar melhor com essa tecnologia. Então, para mim é um pouco onde junta, né, que a tecnologia, mas o que é gerado de boa prática mesmo é uma matéria mais humana, né? Foi um ser humano ali, vários que foram destrinchando essa tecnologia, entendendo até onde ela é capaz de chegar e foi gerando esse conhecimento que foi evoluindo com o tempo, né? Por exemplo, como que eu vou gerar um código que um outro humano vai ler, entender sem passar tanto perrengue, né? Eu acho legal valorizar esse conhecimento que já foi gerado e aplicar no nosso dia a dia. Então, assim, eu vou passar pelo técnico, não vou passar no código, mas eu vou passar pelo técnico. Mas eu vou iniciar aqui com práticas um pouco ligadas também ao universo mais humano, mas até organizacional também. E essas práticas, elas são consideradas boas práticas porque sem elas, seus dados vão ser desvalorizados e não vão funcionar aí a longo prazo, tá? Eu vou começar com o que eu considero bem importante, que é a questão de cultura de dados. Se preparem aí para ver imagens de dor e sofrimento, que é quando a gente tem ali uma conta de Google Analytics funcionando lindamente e aí, de repente, plau, né? 2 dias sem dados. E por que a gente vê isso acontecendo, né? Aqui tem algumas frases que são bem comuns aí do nosso dia a dia, né? Putz, mas eu só alterei a cor do botão. Ah, eu tive que subir alguma correção correndo. Meu Go Live amanhã, eu não tenho tempo para esperar a validação da área de dados. E a minha preferida que pode homologar que já está em produção. Essa é maravilhosa. E a gente sabe, né, que qualquer alteração que uma equipe de desenvolvimento faça, por menor que ela seja, ela pode afetar a captura dos nossos dados se não existir essa cultura, né, se não existir essa cultura de dados. Isso acontece porque a gente não é inserido ali nas validações que são necessárias, a gente não faz parte desse processo de publicação de produtos, e as pessoas não entendem que uma vez que esse dado para de ser capturado, a gente não tem como recuperar, a gente não tem como reportar e esse buraco vai ficar ali para o resto do tempo que essa conta estiver ativa. Então, aqui eu entendo que nosso dever como profissional, né, é fomentar e implantar essa cultura de dados na nossa empresa. Estou chamando aqui de cultura de dados externa, considerando um panorama empresarial mesmo, não somente na equipe que lida diretamente com isso, né? Algumas maneiras de iniciar esse trabalho, né, e de evoluir com esse trabalho é fazer o uso de metas para a empresa, né, a nível empresarial, de maneira que a gente tenha metas claras e mensuráveis e que a gente consiga servir dashboards de acompanhamento para a empresa, né? Então, que as pessoas consigam se basear nesse tipo de trabalho que a gente gera. Outra coisa, talvez mais inicial, começar a implantar uma cultura de teste, né? Iniciando por pequenas hipóteses que possam retornar um resultado rápido e mostrando, provando com dados o valor daquele trabalho que a gente entrega. Eu acho importante também democratizar a leitura aqui desses dados, considerando, claro, os níveis de acesso de cada um, mas trazer ferramentas que permitam que a empresa explore esse potencial também. E, bom, com isso a gente espera, né, de fato ser incluído nos processos que são mensurados pela empresa, que a gente seja acionado no momento correto, participar das tomadas de decisão, poder evoluir e explorar cada vez mais o potencial do nosso trabalho. Também é preciso reforçar essa cultura internamente, né, dentro da nossa equipe. Uma das formas que eu acho bem legal é democratizar esse conhecimento dentro da equipe. Então, por exemplo, né, a pessoa que lida ali mais no dia a dia com a parte técnica, ela deve aprender sobre o papel, sobre a entrega
da pessoa que vai analisar os dados lá na frente, da mesma forma que o contrário é verdade. Então, a pessoa que analisa tem que entender como foi gerado essa parte técnica, né? Como esses dados começaram aí a ser coletados. Isso vai afetar e vai fazer com que a entrega de cada um deles comece a considerar o processo como um todo e um complemento ao trabalho do outro também. Todos têm que ter uma visão também do trabalho que está sendo entregue, né, das descobertas que foram feitas, do resultado gerado. Eu posso falar por experiência própria, eu comecei na área como técnica, né, como implementação mesmo, e aí você faz essa parte do trabalho técnico, entrega os dados para as pessoas que vão analisar e alcançar aí alguns resultados, e você não tem a visibilidade da importância e do valor real do trabalho que foi entregue, né? Então você aplicou ali seu conhecimento, aplicou vários padrões para esse trabalho ser realizado e você não enxerga exatamente o que aconteceu depois. E essa é uma forma bem bacana, né, de valorizar o trabalho das pessoas, principalmente porque atrás desse resultado final existe um trabalho muito grande que foi feito e é meio que comum que esse resultado ainda caia mais sobre a pessoa que fez o trabalho ali no final, né? Então, acho que esse ponto acaba sendo um gancho aí para o próximo tópico, que é a valorização das pessoas que trabalham com você na sua equipe. E aqui eu nem tô falando, nem vou entrar no quesito de salário, de benefício, tá? O meu ponto é mais que você incentive aí o seu profissional a buscar e evoluir o seu conhecimento, que incentive ele a buscar novas maneiras de trabalhar, que ele compartilhe as suas ideias, que ele possa agregar valor aí à sua equipe como um todo, que ele se sinta ouvido e que ele participe dessa evolução. Além de você estar incentivando as pessoas que trabalham com você e melhorando a sua operação, aí também um incentivo à evolução do nosso mercado como um todo, né? Eu acho que vale lembrar também que uma entrega, ela é de todos, né? Então, principalmente para quem é fornecedor, quando você faz um trabalho ruim, isso vai cair no nome da empresa ali, mas quando você vai fazer esse trabalho com qualidade, você consegue colher esses frutos também. Bem coach. Aqui eu vou falar um pouquinho também sobre processos e fluxos. E eu sou virginiana, gente, eu adoro desenhar processo. Aqui tem um exemplo extremamente macro, só para dar um visualzinho de formatos que você pode começar a desenhar o seu processo. Hoje na Gauge, para uma implementação de Analytics, a gente passa por em torno de 15 etapas. Lógico que quando uma demanda ela é muito pequena, a gente já sabe exatamente o que tem que fazer, a gente consegue pular as etapas e tudo bem. Mas a gente tem um controle grande de como as demandas estão sendo executadas. E aqui dentro desse desenho é importante definir as etapas que estão sendo executadas, que devem ser executadas, quem são os responsáveis, definir o prazo que uma etapa costuma levar, né, para ser definida. E eu acho que esse prazo ele pode ser mutável também de acordo com demanda, né? Se eu levo 2 horas para fazer um mapa de tags de uma página, quanto tempo eu vou levar para fazer 10? Talvez não seja o 20, tá? Talvez seja uma conta que vai achar um número aí no meio também. Isso tudo é legal porque isso é analisável, né? Então a gente consegue medir os resultados, medir se eu estou sendo assertiva e moldando o meu processo. Porque do meu processo, assim, acho que nada é escrito na pedra, então ele deve ser adaptado de acordo com as ferramentas que você tem disponíveis, com os perfis que você tem na sua empresa, com a maturidade que você tem na sua equipe. E também é importante desse processo definir quais são os seus entregáveis de cada etapa, né? Você ter aí um modelo com padrão de qualidade mínimo. E eu digo mínimo porque é o mínimo que se espera dessa etapa, né? A partir desse mínimo que você tem, que é obrigatório ter essa entrega, aí você pode evoluir, o céu é o limite. Aqui eu vou falar um pouquinho da forma de organização dos dados, né? Essa organização, a forma que você faz, ela vai dizer se a sua operação vai se sustentar aí a longo prazo. Aqui, por exemplo, né, como que eu encontro quais são os dados de conversão do site? Aqui, trazendo para uma analogia, né? Sinceramente, nem eu sei mais, eu não lembro qual era a caixinha que eu puxei aí debaixo de conversão de site. As coisas têm o mesmo nome, não tem uma organização que faz sentido, os dados acabam se perdendo.
E aí, quando a pessoa que criou sair da empresa, a próxima pessoa vai ter que refazer tudo porque está bagunçado, não está documentado. E às vezes, inclusive, vai dar mais trabalho refazer tudo do que talvez reiniciar esse trabalho do zero aí. Então, aqui nesse outro formato que existe uma organização, existe níveis que façam sentido, a gente encontra bem facilmente onde estão, né, as conversões ali do site. Eu acho que é legal pensar em separar os dados de alguma forma que faz sentido para o seu negócio como um todo. E é importante que você conheça as ferramentas que você vai usar, que estão no seu processo, que você para você estudar quais são as técnicas pertinentes para esse tipo de organização de dados. Então, estudar e se preparar para poder utilizar essa organização de uma maneira correta. Nesse tópico de documentação, ele vai casar muito com o tópico anterior, né? Porque toda essa organização ela tem que estar documentada e existem alguns outros pontos importantes também. Eu chamei aqui de CCVV, que para mim é importante que uma documentação seja clara e concisa no que diz respeito até as informações que são necessárias ao entendimento, né? Acho que às vezes a gente acaba colocando mais informação que vão ficar mais fazendo volume do que de fato trazer uma coisa positiva. Essa questão de visual é para a gente começar a usar mais uma documentação visualmente agradável, né? Porque usar aquele documento tão quadrado quando às vezes a gente consegue usar imagens como apoio visual, se apoiar em formas e cores diferentes para conseguir se fazer entender. Lembrando assim, né, cada documentação tem que ser aí num modelo adequado para a sua empresa, para o seu negócio. E tem o último ponto, né, que ser uma documentação viva, acho que é uma parte bem importante. É comum que a gente, no começo do processo, né, do projeto que você está fazendo, quando você fez ali a primeira vez, você criou uma documentação linda, maravilhosa. E aí, ao longo do tempo, você vai fazendo algumas pequenas modificações, manutenção, e isso não vai para a documentação. Então, daqui a um ano, a sua documentação ela está desatualizada. Talvez seja interessante ter aí uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, uma tarefa de atualização da sua documentação, ou mesmo um check no final de cada tarefa, né? Você, para poder finalizar a tarefa, ter um check de concluir a documentação também. Tem mais um ponto que eu penso, né? Assim, eu preciso ter uma linguagem muito formal na minha documentação? Na minha visão, não necessariamente. Eu acho que você tem que se fazer entender, exceto que isso seja uma exigência aí do seu cliente, da empresa que você trabalha. Na documentação também é importante ter um glossário, explicar os termos, né, que você usa, os termos técnicos, termos em inglês, as buzzwords, os nomes de métrica e dimensão, por mais óbvias que elas sejam para a gente, às vezes o seu cliente não tem uma maturidade tão alta para entender todas as métricas e dimensões que você disponibilizou. Tem alguns pontos aqui que eu coloquei, que eles podem constar em documentação. Então, os envolvidos no projeto, os contatos, né, dessas pessoas, quais são as ferramentas que são utilizadas no projeto, um mapeamento dos ambientes aí de produção, de homologação, base de dados, tem um mapa, um esquema de como as ferramentas conversam, as ferramentas e os ambientes, massa de testes, cronogramas, atividades, se isso for pertinente à documentação. Eu coloquei aqui pontos de atenção, mas é legal pensar também em pontos de dor e pontos de atenção, né? O ponto de dor é aquilo que já é uma dor hoje, e que talvez seja o que você está tentando contornar no seu projeto, e o ponto de atenção é aquilo que você já olhou e pensou assim, talvez isso aqui dê ruim ali na frente. Então, já deixa isso mapeado para que você não escorregue aí nesse ponto de atenção. Eu vou falar aqui também um pouquinho sobre padrões de nomenclatura. Então, aqui eu trouxe um exemplo para mensurar uma captação de lead. E eu trouxe 6 formas aí de escrever diferentes. Eu nem entrei também em erro de digitação, a gente sabe que existe muito mais formas de escrever isso. Então, é legal que você mantenha já um padrão de nomenclatura e que você não deixe isso aberto para os desenvolvedores decidirem, né? Porque, primeiro, que cada um vai decidir fazer de uma forma, então é importante você dar esse direcionamento, já que existem tantas variações possíveis.
De novo, leve em conta aí as limitações da sua ferramenta, das que estão envolvidas no processo. Pensa nas questões de encode entre elas, né? Como, se eu vou passar essa informação de uma ferramenta para outra, será que eu vou ter algum problema aí nesse processo de transição de informação? E com isso em mente, define aí um tipo de separador de palavra, um tipo de separador de nível também. Por boa prática e padrão, use letras minúsculas e sem acentuação. Eu acho que é importante a gente entender o porquê que uma ferramenta sugere algum tipo de padrão e entender se isso se aplica a você ou não, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Adobe Analytics, a ferramenta recomenda que você use abreviações no page name, ali no nome das páginas, né? Eles fazem esse tipo de recomendação porque o Adobe ele tem limite de quantidade de caractere na hora de fazer uma chamada para o servidor. Então, na hora que vai a requisição, o hit, né, você tem esse limite. Talvez seja interessante entender se isso se aplica a você, se isso é um problema para você, ou se você hoje não usa essa ferramenta de uma forma que existe o risco de estourar. Se não existe, se você tem o nome de página mais curto, talvez você não precise abreviar, né? Acho que isso vai muito do entendimento, da fase de planejamento. Outro exemplo aqui por exemplo, no Google Analytics a gente tem os eventos, né? Que são divididos em categoria, ação e rótulo. Eu já vi algumas vezes capturar na ação só o clicar, por exemplo, né? A ação que o usuário fez, clicar. E aí você preenche todos os eventos diferentes com esse mesmo clicar. Na minha visão, isso é meio que um desperdício de espaço ali, né? Porque se todos os eventos tiverem exatamente o mesmo valor, você não está tirando uma informação diferente, né? Ele é quase nulo. Então, novamente, é importante ponderar, entender como aplicar a estrutura ali que a ferramenta comporta e usar esses padrões a seu favor. Outra coisa importante, definir também como tratar um valor quando ele for nulo, né? Se eu devo nem enviar esse valor, ou eu devo enviar ele como nulo, eu devo ter um valor padrão para quando ele for nulo, devo mandar zero, é tudo importante que você entenda como essas decisões vão ficar lá na frente na sua ferramenta. Eu vou falar aqui um pouquinho também sobre o plano de mensuração. Quando a gente está falando de Web Analytics, a gente tem alguns nomes aí como mapa de métricas, mapa de tags. Na Gauge a gente usa o Tag Book, valeu Pedro. Mas assim, quando a gente está falando de outros projetos, né, que seja do tipo banco de dados, um projeto de BI, a gente pode pensar em arquitetura de dados como um todo. Então, esse documento ele faz sentido para todos os projetos de dados também. Crie modelos e padrões de documento que sejam de fácil replicação. Tá? Então, por exemplo, na Gauge, que a gente é uma consultoria que tem muitos clientes diferentes, a gente sempre está criando esse tipo de documento, a gente precisa de um documento que seja fácil de replicar. Já deixa nesse documento as limitações da ferramenta, o formato que a ferramenta aceita, talvez ter um documento diferente para cada tipo de ferramenta. Se em algum momento o preenchimento desse documento virar um gargalo, deve existir uma forma mais fluida de fazer. Você também pode ter uma área nesse documento para ensinar como ler e usar esse documento, né? Normalmente esse documento ele passa por equipes diferentes, ele passa da gente para o cliente, do cliente para algum outro fornecedor. Então pode ser interessante ter ali, né, no Excel você consegue colocar uma aba de como usar esse documento. Também recomendo que esse documento tenha apenas o que for necessário, tá? Então, por exemplo, no meu documento padrão eu tenho uma aba para preencher Enhanced e-commerce. Mas se eu estou fazendo esse documento para um site que não tem e-commerce, eu posso apagar essa aba ao invés de deixar ela lá fazendo volume. Eu vou falar aqui um pouco de data layer, então usem data layer. E no caso, eu estou considerando o data layer como qualquer camada que seja específica de controle e gerenciamento de dados. Tenha pessoas responsáveis pela qualidade e acurácia dessa camada e não deixe esses dados soltos por aí. Aqui vai dar um exemplo, né? Por exemplo, imaginando que isso aqui é uma implementação de Web Analytics, a gente tem aí uma implementação varrendo diretamente o HTML em busca das informações que vão ser coletadas. Até para desenhar isso aqui foi difícil, eu tenho certeza que alguma informação ficou de fora e não deve ter chegado ali no destino correto.
E já nesse exemplo aqui, a gente tem uma camada que centraliza as informações que vão ser coletadas em conjunto com uma segunda camada que gerencia como elas vão ser enviadas, né? Que aqui, fazendo essa analogia, seria a bolinha ali, o data layer, e essa camada centralizadora, essa camada segunda que está no meio, seria um tag manager. Então, esse processo ele fica muito mais limpo, ele é muito mais fácil de encontrar onde está o problema, se alguma informação não estiver sendo coletada. E, assim, claro que existem exceções, né? Do tipo, eu vou produzir uma landing page que vai ficar só um mês no ar e o meu custo é bem menor se eu coletar diretamente do HTML. Beleza, pode seguir com a coleta manual nesse caso, mas se isso virar uma regra, você vai perder o controle dos seus dados e a qualidade também. Outro ponto importante é que você tenha um checklist de validação, e eu vou mostrar alguns pontos para serem considerados aqui. Bom, é importante validar todas as etapas do seu processo quando tiver uma alteração que pode afetar os seus dados, tá? Pode parecer um pouco exaustivo, só que quando você repete essa etapa muitas vezes, a gente pode começar a confiar no se a primeira etapa da minha validação tá certa, o resto vai estar funcionando também. Então, é importante ter esse checklist aí de validação, né? Se a gente pensa em Web Analytics, pode considerar e validar a chamada do seu Tag Manager, ver se o ID está correto, as implementações de camada de dados, as requisições e chamadas que estão sendo feitas para sua ferramenta, validar o ID da ferramenta também, né? No Google Analytics, por exemplo, você validar o A, sempre ver se esse valor está correto. Validar se os cookies de navegação, se eles estão se mantendo corretamente, tudo isso em ambiente de homologação e de produção. Valida os dados chegando lá na sua ferramenta, valida os dados chegando nos dashboards. E já em outros projetos, né, quando a gente pensa em projetos mais de banco de dados mesmo, eu acho que é importante validar em todas as tabelas, né, as tabelas brutas, tabelas de transição, as tabelas finais ou views, que a gente valide se o formato da coluna está correto, né, o tipo da coluna está correto, se elas estão recebendo os dados no formato correto, se elas não estão recebendo valores nulos que não são esperados. Então, é interessante também ter dashboards de validação real-time, né? Uma validação mais rápida. Mesmo que essa validação ela não vai ser tão detalhada, né? A gente não consegue chegar em todo nível de detalhe com validações real-time, mas você consegue acompanhar pelo menos se nenhum dado zerou, né? Nenhum dado que seja importante zerou. Então, sempre ter aí para acompanhar o dev aí no momento de publicação. Para fechar aqui o nosso talk, tenha um processo de evolução. Então, tenha ritos, tenha reuniões, tira aí um tempo semanal, um tempo mensal reservado para evoluir o seu processo, as suas entregas, os seus produtos e os seus profissionais também. Separa um tempo para colocar aí essas boas práticas em uso também, vão ajudar bastante você a organizar o processo e a qualidade dos seus dados. Bom, quero agradecer vocês pela presença. Vou deixar meu contato aqui, estou pelo chat também. Qualquer coisa, a gente continua essa conversa. Agora, a Amanda Russo vai falar para a gente um pouquinho sobre gestão de audiência. Obrigada. Oi, oi, vem da minha tela aí, Bruninha, Ronaldo, sucesso. Top, top. Bruninha, enquanto eu carrego aqui meu primeiro slide, eu senti uma dor muito grande. Quando você falou padrão de nomenclatura, meu coração começou a palpitar aqui, porque olha como a gente sofre com esse tipo de coisa quando a gente vai analisar os dados, né? Então, houve uma grande oscilação, por exemplo, de audiência, movimentação no funil de conversão, e a gente não identifica qual é o problema porque a gente não entende, né, quem configurou ali, qual foi o padrão de nomenclatura que ele usou. Então, foi sensacional sentir essa dor aqui e eu sempre luto para que a gente mantenha padrões aí de qualidade na nomenclatura, mas é um desafio muito grande, né? Mariana Alves, time da XP, obrigada pela oportunidade de participar desse encontro aqui com vocês. Eu espero que seja o primeiro de muitos.
Fui convidada para falar sobre gestão de audiências, tenho alguma experiência sobre esse assunto, e aí falando um pouco sobre mim, sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, também fiz MBA em gestão de negócios pela GV, então eu sou uma profissional formada em humanas, com algum conhecimento que eu vim desenvolvendo aí nos últimos 10 anos, um pouco mais técnico em relação a Digital Analytics e Data Audience, né? Então eu tenho 10 anos de experiência no mercado digital, atuei no desenvolvimento de produtos, vídeo on demand, CRM, care, e-commerce, publicidade online e inteligência de negócio. Então, uma carreira aí que abrangeu vários pontos aí do ecossistema de mídia digital. E sou membro do comitê de métricas do IAB também, que sempre tem novidades por lá. Se vocês tiverem a oportunidade de participar, a gente se encontra por lá também. Trabalho na Vivo, numa área de produtos, novos negócios e inovação, uma área focada nos produtos de publicidade, tanto para a Vivo Ads quanto para o Portal Terra. Então, esse é um overview sobre mim aí. E eu queria convidar vocês para acessarem, por favor, quem tiver com celular ou computador aí por perto, tiver condições, né, de acessar, mente.com. Usa esse código que eu coloquei na tela, que eu quero conhecer um pouquinho de vocês, saber um pouquinho sobre o perfil. Então, é o mente, menti.com, e esse código que está aparecendo aqui na tela para eu conhecer um pouquinho sobre vocês. Vamos lá, que eu vou mostrar aqui. Quem já estiver acessando pode selecionar qual é o seu perfil. Opa! Vou esperar um pouquinho para vocês se manifestarem. O objetivo aqui é entender se vocês têm um perfil mais técnico, mais híbrido, mais negócios, para eu conhecer melhor vocês aqui. Olha aí. Meu perfil também é técnico e negócios. Acho que a gente vai, no mundo digital, acaba sendo provocados, né, a construir uma carreira híbrida. Esperar só mais um pouquinho, ver se tem mais respostas, a gente passa para a próxima aqui. Aí, pelo menos, mais ou menos, a metade dos participantes já se manifestaram aí. A gente tem a maioria desse público aqui que a gente está conversando, negócios mais técnico. Pode continuar respondendo, tá? Eu só vou para a próxima tela para a gente seguir adiante com a apresentação. E a segunda pergunta é, você sabe o que é uma DMP? Vou falar somente essa sigla e eu queria saber se você tem experiência com esse tipo de ferramenta, se já ouviu falar. Olha aí, ó, tem um público que não tem ideia, mas que bacana, ó, que essas pessoas que têm alguma experiência, se quiserem se comunicar comigo depois, por e-mail, pelas redes sociais, a gente pode ter uma troca bastante interessante aí. Pô, bacana. Olha aí, o público que não tem ideia, com que tem experiência, tá bem forte, hein? Olha lá. Valeu, gente. Obrigada pelas respostas. Já me deu aqui alguns insights sobre qual é o público que está me ouvindo hoje. E eu volto aqui para a apresentação. Se quiserem continuar respondendo, fiquem tranquilos. E depois eu vejo os resultados finais, né? E quem trabalha com gestão de audiência tem um grande desafio, né? Ou dois grandes desafios. Como melhorar o engajamento em sites de conteúdo e, por um outro lado, entregar publicidade online sem dispersão. Né? Então, são dois grandes desafios de quem trabalha com gestão de audiências. E uma pesquisa realizada pela Tail Target diz que campanhas segmentadas, usando os hábitos de navegação, preferências e interesses, em média chegam a alcançar um CTR 50% maior do que campanhas sem segmentação. Mas aqui a minha principal mensagem, que independente da questão do uso de segmentação de perfis, é que a gente precisa valorizar a experiência do usuário. E assim a gente vai conquistar os melhores resultados. Então, a minha apresentação está fundamentada nessa questão de valorização da experiência do usuário. E aí, eu começo aqui com essa imagem bem impactante para mim, porque ela representa o fato da gente ter uma atividade digital muito intensa, né? Então, o tempo inteiro a gente está conectado, inclusive a nossa vida está na internet, né? A sua vida está na internet, através tanto do celular, outros dispositivos, as redes sociais, tudo que a gente compartilha. Existe um tipo de compartilhamento que a gente é consciente, né? Então, a gente compartilha postagens, curtidas, compartilhamentos, vídeos e fotos, mas também existe um tipo de informação que a gente acaba compartilhando meio que de forma involuntária, que a gente classifica aqui como metadados, né? Então, o dispositivo que a gente está usando, o tempo de permanência numa página, dados de localização, por exemplo, né? E até mesmo você pode até, pelas configurações do seu celular ou dos aplicativos, retirar a possibilidade das redes sociais, por exemplo,
limitar, né, a questão da localização, mas se você publica uma foto que tem uma informação de geotag, por exemplo, né, ela vai ali carregar essa informação de localização, sim, né? Então tem uma série de coisas através dos metadados que é possível a gente inferir e criar perfis de usuários e de comportamento através disso, né? E pela inteligência artificial, tanto traços de personalidade podem ser identificados a partir desse comportamento online. E é interessante que o Átila Yamarino, ele publicou um vídeo alguns dias atrás, que ele fala sobre um estudo dos cientistas do Facebook, que eles dizem que bastam 10 curtidas para identificar um usuário extrovertido, ou com ansiedade, ou em depressão. Olha só, 10 curtidas, né? 70 curtidas, o Facebook ele entende te entende melhor do que os seus próprios amigos, né? E esse número evoluindo para 150 curtidas, o Facebook te entende melhor que sua própria família, e 300 curtidas melhor do que o seu companheiro ou a sua companheira. Então, os rastros digitais que a gente deixa e a quantidade de informação, quanto mais a gente compartilha, mais qualidade a gente oferece para esse algoritmo identificar traços da nossa personalidade, né? E é interessante que eu conheço algumas pessoas que dizem que não deixam tantos rastros digitais assim, mas é interessante que alguns algoritmos e a inteligência artificial é capaz de oferecer um conteúdo, uma publicidade, com base no que seus amigos têm demonstrado interesse ou comprado, né? Então, mesmo que a gente não deixe rastros digitais, a gente pode ser impactado por alguma coisa que um amigo próximo ou alguém da nossa família gosta muito, né? E quem se beneficia de todas essas informações, de todos esses dados? Existe um ecossistema gigante de mídia digital e eu trouxe um recorte dele aqui para vocês, mostrando o lado de quem compra a publicidade ou de quem está interessado por um determinado perfil, né? Então, o anunciante do lado do buy side, a agência, uma trading desk, que estão plugados ali com a ferramenta DSP, que é uma ferramenta de compra de mídia, né? Que pode também fazer uso de uma plataforma de gerenciamento de dados, uma DMP, ou dados de terceiros para enriquecer esse perfil de usuários. A gente vai falar mais sobre isso. E do lado do publisher, né, de quem está vendendo a publicidade, ele tem outras plataformas ali, a plataforma de venda, que se conecta com a plataforma de compra e proporciona o que a gente chama de um ambiente de leilão, né? O RTB, o Real Time Bidding, que é um momento em milissegundos onde a compra e a venda acontecem, né? Então, esse ecossistema é um exemplo aqui, um recorte. Existem vários agentes nesse ecossistema que se beneficiam dos dados coletados para exibir ou o melhor conteúdo ou a publicidade mais assertiva para um determinado público, né? A gente vai focar nossa conversa aqui num desses agentes, né? Que é a DMP, uma Data Audience Platform, que é uma ferramenta que existem algumas no mercado, e eu acho importante a gente valorizar aqui aquelas que priorizam a proteção de dados e a privacidade dos usuários desde a sua concepção. Esse é o conceito que eu coloco aqui na tela do Privacy by Design, né? E como que funciona essa DMP? Num primeiro passo, existe a coleta de dados. Bruninha estava falando sobre esse tema de coleta de dados, Google Analytics, Adobe Analytics, a DMP também precisa coletar esses dados para funcionar. E o First Party Data são aqueles nossos dados proprietários, aqueles dados que são de propriedade da marca, do anunciante ou do publisher. Num segundo momento, é necessário organizar esses dados, classificar a audiência, e num terceiro, que é o mais interessante, a mais interessante funcionalidade que uma DMP oferece, é o acionamento. Você pode impactar esse usuário de alguma forma, né? Indo para o primeiro ponto ali de coleta de dados, existem duas formas clássicas que uma DMP trabalha. Você pode colocar tags em sites e aplicativos para coletar dados de comportamento do usuário pelo seu site, pelas suas páginas, ou fazer a importação de dados de uma base de dados de CRM que você tem, a base de cadastro dos seus clientes, por exemplo, né? Existe um processo aí, que nessa apresentação acho que eu vou precisar de umas 3 horas para explicar, mas existe um processo bem importante para que o onboarding aconteça, para que essa importação de dados aconteça, que é o reconhecimento dos usuários offline, que estão nessa sua base offline, né? Nessa base cadastral, no online. Eu preciso que essas pessoas se loguem em algum ambiente
para poder reconhecê-las online e conseguir, a partir daí, criar clusters e perfil de personas e usuários para acionar depois. Então, esse é um capítulo bastante importante e mandatório para que essas informações funcionem bem numa DMP. Né? Essa junção de dados de First Party Data, tanto do comportamento de navegação quanto dados on-board, me fez lembrar de um livro que eu li recentemente chamado Todo Mundo Mente. Todo mundo mente para os amigos, parceiros, médicos, pesquisas, e o que ele coloca nesse livro aqui, o Seth Stevens, Davidovich, que nome difícil. Esse cara, ele escreve sobre, ele faz um estudo bem profundo sobre como o Google coleta as informações de busca, né? E ele coloca em xeque as pesquisas que são realizadas de forma presencial, de forma com dado declarado, e o que as pessoas buscam na internet. E ele viu muita discrepância em relação a isso. Eu acho um estudo bem interessante, vale a pena vocês se aprofundarem, né? Depois dessa coleta de dados do First Party Data, a gente tem um momento de organização e classificação dessa audiência, né? E uma parte bem interessante é a customização, né? Então, quais são as minhas possibilidades de criação de audiência aqui? Quando eu comecei a trabalhar com a DMP, essa é a tela que eu explorei junto com o nosso time e com o pessoal da nossa DMP para entender quais são as audiências exclusivas que o Terra, o que a Vivo teriam disponíveis para fazer a segmentação, né? Então a gente explorou tanto o conteúdo de sites e landing pages, e todos aqui são alguns exemplos, né, de conteúdos que são divulgados, a gente consegue criar perfis. Então, interessados em saúde, fitness, estilos de musicais, jogos online, vestibular, gestantes, perfil investidor. Então a gente criou, com base no nosso conteúdo, uma série de audiências exclusivas com base no que a gente produz, né? Do outro lado, existem os dados declarados. Então, a base de clientes, e aí eu coloco uma flag aqui que eu vou explicar, fiz um slide no final para falar sobre LGPD, sobre a nova Lei de Proteção de Dados. É importante que a gente esteja compliance com essa lei para trabalhar com dados declarados em uma DMP. Você pode incluir dados de gênero, faixa etária, região, posse de serviços, o ticket médio, como que esse usuário pagou o produto ou o serviço que ele consumiu. Então, você tem esses dois cenários, né? O hábito de navegação de um usuário que está anonimizado e os dados declarados de alguém que já tem relacionamento com a sua marca, né? E um outro ponto interessante, você pode criar audiências de acordo com o nível de engajamento desse usuário com a sua marca, né? Esse usuário, ele tem um perfil casual reader, ele acessa uma página por mês e não consome mais conteúdo, não se engaja, ou ele tem um nível, por exemplo, de brand lovers, acessa mais de 15, 20 páginas por mês do seu blog, do seu conteúdo. Então, você consegue criar audiências para tentar entender qual que é a jornada desse usuário e exibir uma publicidade ou um conteúdo mais assertivo para ele de acordo com o nível de engajamento dele, né? Retargeting é uma outra possibilidade de uma plataforma como uma DMP. Acho que é importante que a gente faça a atração da audiência certa aqui, e é interessante que muitos usuários eles acabam não convertendo na primeira visita no site, né? Então, na tentativa de alcançar um público qualificado, muitas vezes as marcas acabam colocando uma campanha de retargeting para todos os sites que visitaram, ou para todas as pessoas que visitaram o conteúdo nos últimos 90 dias e acredita num potencial ali de clique muito grande. E é complicado porque nem sempre o usuário já pode ter comprado, ou o motivo do abandono do carrinho dele pode ser, por exemplo, porque ele só queria verificar o frete, né? Então é interessante numa ação de retarget a gente entender o motivo de saída, né, do usuário desse nosso conteúdo para fazer uma comunicação mais assertiva para ele e não disparar um tiro de canhão para qualquer pessoa que visitou seu site ou seu conteúdo, né? O lookalike também é um recurso interessante para amplificação da audiência. Então, ele vai analisar o perfil de quem já mantém um relacionamento com a sua marca, quais são as suas principais características e expandir, né, e buscar dentro do seu universo de atuação ali, do seu site, quais outros usuários têm esse mesmo perfil de comportamento, né? E aí, quanto maior a sua amostra, melhor a qualidade do lookalike que você vai encontrar, né? Algumas DMPs também oferecem alguns segmentos de interesse e perfis já pré-definidos, né? Com base em data providers. Então, o Serasa, por exemplo, é uma plataforma, é uma empresa que oferece esse tipo de integração com uma DMP e que pode classificar melhor, reconhecer melhor qual que é o perfil do usuário que você tem no seu site, né?
E o terceiro passo que a gente falou aqui do acionamento, então eu posso conectar a DMP, a propósito, é uma das plataformas, uma das ferramentas mais conectáveis, né? Tanto quanto a fontes de dados, quanto a saída para o acionamento, uma das mais completas. Então, eu posso entregar publicidade segmentada conectando em plataformas de compra e venda de mídia, né, em redes sociais, e também conectar a publicadores, a CMS, para exibição de um conteúdo personalizado para aquele perfil, né. E eu trago aqui para vocês um case de uma marca que nos procurou querendo oferecer uma campanha, era o mesmo produto, mas para mulheres extrovertidas eu tinha um perfil de campanha e para mulheres reservadas outro perfil. Naquele momento eu não tinha uma inteligência artificial, como até usei o exemplo do Facebook alguns slides atrás ali, para identificar esse perfil de navegação, né? E só que com base no conteúdo do Terra, eu consegui chegar numa solução interessante. O Terra tem uma audiência significativa em astrologia e horóscopo, e aí eu debulhei, simplesmente procurei entender o perfil de cada signo, para separar, para poder criar grupos, né, daqueles signos que tendem a ser mais extrovertidos e aqueles que tendem a ser mais reservados. Apliquei também, né, dados demográficos solicitados pela marca, e essa entrega foi bastante interessante, não posso colocar números aqui para vocês, mas foi bem interessante essa solução que a gente chegou. Então, a gente extrapola, né, acho que tem uma questão de criatividade, de imaginação e de conhecer o perfil do seu usuário para poder chegar numa solução de segmentação desse tipo, né? E além da segmentação, o que a DMP, o que o profissional de gestão de audiência, ele faz no dia a dia também, né? Então, embasamentos e insights para defesa de mídia, então as marcas vêm com briefings, a gente precisa entender se a gente tem aquele público para oferecer uma proposta comercial consistente para aquela marca. Otimização de campanhas é bem interessante também. Algumas DMPs têm uma funcionalidade que você consegue colocar um pixel lá, um código na URL de direcionamento da sua campanha e entender quem clicou, né? Então, uma marca de carros estava lançando um carro de alto padrão e a gente percebeu que a maioria das pessoas que estavam clicando eram de baixa renda, tinha um perfil um pouco diferente do que a marca queria atingir, né? Então, isso são insights, inclusive para apresentações de pós-vendas que a gente pode enriquecer para que as marcas entendam de fato quem está interagindo com a marca delas, né? Nem sempre essa informação está do lado da marca, né? Quando falando de quem vende mídia, do publisher, né? Essa informação acaba ficando dentro do portal. Super importante que a gente analise o perfil dos usuários, o que eles consomem, quais são as landing pages, por onde eles vêm, né? Qual é o tráfego, a origem do tráfego, é importante analisar também aqui. E um outro tema que eu já coloquei para vocês, né? Então, o onboard da base de clientes e a criação de audiências customizadas também é uma atribuição importante do gestor de audiências, e, inclusive, é possível enriquecer essa base de clientes com dados de navegação, né? Então, quem compra com certa frequência no meu e-commerce, por exemplo, eu tenho ali dados declarados, porque ele preenchia um cadastro, e eu posso também observar o comportamento de navegação para tentar entender que outros produtos ou serviços ele talvez tivesse interesse para poder oferecer um cross-selling, um upsell, enfim, alguma outra análise preditiva que pode ser feita ali, até evitando, por exemplo, que ele cancele um plano de assinatura, alguma coisa nesse sentido, né? E como eu coloquei lá no começo, né, é muito importante essa questão de valorização da experiência do usuário, e a gente tem uma recém-lei aí, a Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor, e o que ela busca é aumentar a transparência e gerar conscientização dos usuários sobre o uso de dados pessoais, né? Lembra lá que eu mencionei que existem dados que a gente compartilha de uma forma consciente, voluntária, e alguns outros dados, os metadados e o que está por trás da inteligência artificial também, muitas vezes o usuário não tem consciência, né, sobre isso. E essa lei, ela vem promover a comunicação mais clara, e é importante colocar também que existem são 10 bases legais para justificar o uso desses dados. Então, vocês que estão participando aí desse papo, caso vocês não trabalhem com uma DMP, é importante vocês entenderem qual é a cultura de dados da sua empresa, o quão maduro digitalmente vocês estão, para se preparar para uma utilização e para o cumprimento, né, para estar compliance com essa lei. O tema é bastante profundo, mas eu deixei um link aqui de um guia sobre publicidade digital, um dos mais completos que eu já li pela internet, o Escritório Batista Luz especializado, né? Eles têm uma grande experiência em relação à publicidade digital, e é interessante para vocês consultarem mais detalhes aí.
E aí, sobre passar o bastão, acho que até a Bruninha mencionou alguma coisa sobre esse assunto, né? Os melhores inovadores foram aqueles que entenderam a trajetória da mudança tecnológica e pegaram o bastão de inovadores que os precederam, né? Quando ela falou de boas práticas, acho que pegou o gancho bem dessa frase que eu li no livro Os Inovadores recentemente, é que a gente precisa aprender, né? As boas práticas nada mais são do que a gente observar o que funcionou muito bem, o que o mercado aceita como algo incontestável, né? E melhorar em cima disso. E é isso, pessoal. Obrigada pela audiência. E acho que tem um assunto, gestão de audiência, ele é muito mais amplo que esse, mas eu quis compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e estou à disposição pelo LinkedIn, pelas redes sociais ou pelo e-mail para a gente explorar mais esse assunto. Mais uma vez, obrigada pelo time da XP pela oportunidade e a gente segue falando. Rê? Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa, estava tendo alguns problemas aqui para ver a tela, mas já está tudo certo. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a tela já? Certinho, manda bala. Boa, bora. Primeiro, boa noite. Queria muito agradecer a todo mundo, agradecer aí a Bruninha e a Amanda, deram um show. Até a minha apresentação, depois eu vou passar um pouquinho mais, ela vai ser um pouquinho mais técnica. A ideia, a gente quis trazer bastante um case que a gente fez, então eu vou trazer bastante como que a gente fez todo o case de teste AB e como que qual resultado a gente chegou e como que a gente melhorou e tá querendo melhorar cada vez mais o resultado. Para começar, sou a Renata, prazer, eu trabalho na XP, mas antes da XP já trabalhei na Telefônica também. Por incrível que pareça, eu e a Amanda, a gente até conversou, que já trocamos e-mails, mas a gente nunca tinha se visto lá, e com a Bruninha a gente já trabalhou também juntas. E tudo que ela fala, a gente vai ver muito forte aqui, então como a Amanda comentou de coleta de dados, o quanto é importante, tudo que a Bruna falou, aqui a gente vai ver muito forte também. Então, bora lá, que dei uma enrolada aqui que travou tudo, mas deu tudo certo. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Então, o assunto que a gente trouxe é o quanto dados e negócios podem trabalhar juntos. Então, todos os dados que eu trouxe são fictícios, os números brutos aqui, então 360, 1K, mas os percentuais e todas as proporções, elas estão corretas. Então, como eu não posso trazer número, eu pelo menos mantive a mesma proporção, porque é isso que é o importante na nossa análise. Então, esse é um relatório que a gente tem, que a gente criou aqui dentro na época do time de Digital Analytics, e o principal objetivo dele é entender quem são os usuários que navegam nas nossas plataformas, seja a app, seja a web. Então, eu vou passar muito rápido nesse relatório só para explicar como que ele é lido, e a partir daí começaram os insights, e foi de onde a gente tirou o nosso teste. Então, a gente tem uma base total de 1.000 clientes, que está aqui nesse exemplo. Desses 1.000 clientes, a gente sabe que 360 se logam, então acessam as plataformas da XP, seja app, seja web, e depois a gente consegue fazer essa quebra também. Então, aqui a gente está dizendo que 36% dos nossos clientes acessam a plataforma da XP total. Quando a gente entra aqui, a gente começa a fazer algumas quebras para entender quem são esses nossos clientes. Então, a ideia é muito mais, a gente, como XP é mercado financeiro, então a gente trabalha com investimento, então é muito importante para a gente saber quem são os clientes ativos, que têm dinheiro em casa, seja investido, seja em saldo em conta, e os clientes que não têm dinheiro, seja porque nunca colocaram dinheiro, seja porque colocaram e já tiraram. Então, a gente vê aqui mais um exemplo, a gente tem 350 clientes ativos na base, desses 350, 280 acessam as plataformas, então a gente está falando de uma média de 80% dos clientes acessando. E daí aqui que começa a brincadeira, que foi onde a gente, tipo, pum, sabe? É aqui que a gente quer entrar, é aqui que a gente quer testar. Qual que é o primeiro insight que a gente vê?
Tudo isso aqui, a partir daqui, então, base nativo, base de clientes menor de 30 dias e maior de 30 dias, são clientes que não têm dinheiro em casa. Inativo é que já teve alguma vez na vida e tirou, seria o nosso churn, não necessariamente está indo para concorrência, mas ele não tem mais dinheiro em casa. E esses dois são clientes habilitados, que abriram uma conta, mas que ainda não colocaram dinheiro na XP. Então, quando a gente olha essa coluna aqui, a gente está vendo que tem 510 clientes. Então, a gente está falando que 50% da nossa base é estoque. Desses clientes, 50 são estoque tipo há mais de 30 dias, clientes habilitados, que ainda não ativaram, mas que navegam nas plataformas da XP. Então, a gente está falando que 6% desses clientes ainda continuam navegando sem ter investido. Como que a gente consegue trabalhar isso? Então, foi um processo que a gente trouxe, tipo, squad, trouxe agente de digital, trouxe negócio junto. A gente abriu, assim, tipo, o primeiro relatório que a gente mostrou, a gente, putz, temos um gap aqui. Temos 50% da nossa base não ativada, navegando as plataformas da XP. Como que a gente ativa esses caras? Vamos fazer esses caras colocarem dinheiro aqui dentro para a gente conseguir fazer com o nosso propósito, que é melhorar o mercado financeiro, melhorar a vida financeira das pessoas. Show! Então, já temos um problema, já temos um gatilho, a gente já sabe para onde a gente tem que ir. Agora, vamos pegar os segmentos. Então, aqui a gente começa a trazer alguns filtros. E o principal para a gente foi esse de segmento, onde a gente entende quais são os públicos. Então, eu consigo saber, putz, desses 6% de clientes que estão habilitados há mais de 30 dias, que ainda não colocaram dinheiro, quantos são do segmento online? Quantos são do segmento AD? Que são algumas quebras que a gente faz aqui dentro, até para direcionar para assessoria e direcionar em algumas regras de negócio. Então, beleza, já sei que eu tenho um gap. Quando a gente fez essa análise, a gente viu que a gente tinha um gap ainda maior com clientes até assessoria exclusiva, que é uma regra específica. Então, a gente falou, vamos trabalhar com esses caras, vamos tentar agilizar e ativar esses usuários e entender quais são os gaps que eles têm. Então, a gente começou a estruturar todo o nosso racional, tipo, numa reunião, brainstorming total, todo mundo junto, tipo, como que a gente faz para ativar esses caras? A gente já sabe que 50% da nossa base é estoque. A gente já sabe que desses 50% de estoque, 6% acessam as nossas plataformas. Então, a gente sabe que em torno de 30 clientes acessando por mês as nossas plataformas. Como que é a experiência desse cara? Tipo, como que eu ativo esse cara? Tipo, qual que é o problema dele? Por que ele tá entrando na plataforma e não tá ativando? Ou não tá conseguindo chegar no objetivo inicial de qualquer jornada de ativação? Então, a gente pegou e quebrou essa jornada em duas partes. A gente sabe que até 30 dias tem um fluxo que a gente chama de Max, que é nada mais é do que um chatbot que conversa com o usuário e começa a direcionar ele para facilitar a navegação desse cara. E depois de 30 dias, esse cara vai para uma tela assim. Então, tipo, ele habilitou a conta, passou pelo Max. 30 dias depois, ele ainda não ativou, ele vê essa tela. Então, tipo, é literalmente uma tela em branco que não diz nada e não leva ele para lugar nenhum. Daí a gente falou, opa, já temos um segundo problema. Precisamos ajustar essa experiência. Tipo, não dá. A gente tem um estoque gigantesco e a gente não ajuda esse cara de jeito nenhum. Ainda mais quando a gente pega patrimônios líquidos declarados, que eles informam, que o cliente informa no cadastro, se a gente vê que é um pouco menor, a gente fala, tipo, poxa, é um cara ainda que nem talvez tenha dinheiro suficiente, como que a gente ajuda ele a investir, a conseguir melhorar esse patrimônio? Então, tipo, precisamos definitivamente ajudar ele na navegação. E aqui que entra, que eu acho que é a parte mais interessante e que pega muito tudo que a gente está conversando até agora. Então, foi tipo PO orquestrando tudo isso. Eu vou falar alguns termos super técnicos. Se não souberem, tipo, tem um slide lá, vão perguntando, pra gente conversar mesmo. Mas a gente trabalha muito com squad aqui na XP, então tem a squad do site, tem a squad do app, tem o negócio, tem a gente com dados, tem UX, tem design, todo mundo são squadzinhas. Então a gente está falando de áreas distintas. PO entrou, orquestrou tudo, design e UX, tipo, fizeram vários levantamentos, começaram a entender, fizeram benchmarking em outras empresas, conseguiram desenhar uma página. Dev front, dev back, fazendo tagueamento e fazendo a página e desenvolvendo tudo. Então, até aqui na XP, toda essa parte que a Bruninha comentou fica com os devs. Eu estava agora dando uma navegadinha nas perguntas e perguntaram sobre como deixar o
o teste mais disponível, a gente fez pelo Optimize. Os devs, tipo, montaram tudo, o Rô e eu, a gente só ficou, tipo, dando alguns toques de onde que filtro a gente tinha que fazer, qual informação tinha que estar no data layer, que a Bruninha comentou pra gente pegar. Então, mas ficou muito na mão da Squad, eles conseguiram tocar sozinhos e, tipo, nunca tinham mexido. Então, foi uma ferramenta que nos ajudou muito a dar tração nesse teste. E entrou a Digital Analytics, daí eu e o Rô, principalmente, tipo, mapa de métricas que a gente faz, então o que a gente quer coletar, como que a gente quer coletar. E essa foi a parte mais importante, porque sem isso a gente não conseguiria ter pego metade dos insights que a gente pegou. Então, depois eu vou passar um pouquinho melhor, acho que dá para pegar esse ponto da Bruninha, mas o mais legal foi, tipo, o quanto a gente conseguiu trazer várias áreas juntas, cada uma com seus skills, e a gente conseguiu chegar nessa página. Então, essa página foi a sugestão do pessoal. Eu tenho ela aqui também, depois a gente pode passar, eu já deixei aberta. Não sei se eu mudo a tela, vocês conseguem ver minha outra tela? Sim, estou vendo o navegador aqui, certinho. Boa. Então, essa é a página nova. A gente viu aquela outra página, é literalmente aquilo, não tem mais nada, não tem nem scroll. Tipo, é aquela tela em branca. E essa página aqui, a gente trouxe algo muito mais institucional. Então, tipo, nosso gatilho foi, é um cara 30 dias habilitado, sem ativar. Ele entra numa página, ele não sabe nada, e daí a gente pegou pesquisa de NPS, que diz que, tipo, o cara não sabe fazer TED. A gente pegou, tipo, vários insights que foram surgindo de vários dados que a gente tem, e foi criada essa página. Então, é uma página, tipo, bem mais institucional. Ela traz um simulador aqui, então aqui eu posso dizer o que eu quero. Aqui eu tenho conteúdo, aqui eu tenho, tipo, produtos. Dentro de produtos, eu tenho o que é detalhe, o que é investimento. E aqui embaixo eu dentro da assessoria live. Então, tipo, é uma página bem mais institucional mesmo. A ideia era muito mais ensinar o usuário, pegar na mão dele e falar assim, a gente aqui vai te ajudar a você conseguir fazer a primeira TED e a partir daí você vai chegar onde você quer, no seu objetivo. Então, esse foi o objetivo do teste e essa foi a página. Voltando aqui, então, qual foi o racional do teste? A gente literalmente quebrou em 50%. A gente pegou, tipo, clientes que abriram conta há mais de 60 dias, porque a gente já sabia que 30 dias ainda tinha o max que poderia dar uma enviesada no nosso teste. Então, a gente pegou 60 dias e a gente pegou clientes habilitados que caíram num segmento até assessoria exclusiva. Então, pode ter sido digital, on demand ou assessoria exclusiva. São 3 segmentos que a gente tem aqui dentro da XP. 50% da base, cada uma para um lado. Rodou o teste, desde o dia 13 de agosto está rodando o teste. A gente já chegou no resultado, a gente agora está fazendo só alguns ajustes para o rollout. Mas quais foram os resultados? Big numbers que a gente encontrou. Também, só para confirmar, tipo, são dados fictícios, mas os percentuais são reais. Então, eu tentei manter, tipo, pelo menos as taxas e as variações para a gente conseguir ver a análise juntos. Então, eu tô falando aqui que a gente atingiu 2.000 clientes. Desses 2.000 clientes, a gente teve 734 ativações. A gente vê que em taxa de ativação, então de todo mundo que entrou, de todo mundo que ativou, sobre todo mundo que entrou, qual é esse meu lift? É baixinho, tá 1%. Mas quando a gente vai pro ticket médio do aporte, então o primeiro dinheiro que ele investiu na XP, nos primeiros 30 dias, a gente já tem um lift um pouco maior. E isso aqui, quanto mais a gente vai escalando o valor, maior vai ficando o resultado. Então, a gente viu que, putz, eu tenho uma taxa de ativação meio razoável, meu ticket médio está aumentando legal e eu tenho muito mais informação sobre o cliente. Então, vamos começar a quebrar um pouco mais essa análise para a gente dar uns drill down e começar a entender um pouquinho o que mais de insight a gente pode tirar. Quando eu fiz a análise a primeira vez, o resultado estava negativo. Eu falei, não dá, é impossível esse resultado negativo, eu tô ficando maluca, porque eu tipo, super amei a página, carinho por ela. Falei, não pode. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer é, tipo, putz, será que é uma questão de tempo? Então, tipo, usuários que passaram pela página no D0, quanto tempo depois eles demoraram para ativar? Daí eu fiz essa quebra entre controle e experiência para tentar ver se existia, tipo, putz, página de experiência, ela tem mesmo lift, mas ela ativa mais rápido. Ou tem o mesmo lift, ela ativa mais devagar. Então, esse primeiro gráfico aqui embaixo é literalmente isso. Então, o que eu peguei foi, entrou na página, data da visita primeiro, quantos dias depois ele demorou para ativar.
E aqui a gente tem esse funilzinho e a gente vê que a maioria ativa um pouco mais rápido, tem uma questãozinha aqui, mas tipo, putz, não cheguei a nenhuma conclusão muito legal, mas bora, vamos continuar olhando. Agora eu quero olhar, em vez de tempo de ativação, em vez de volume de usuários ativando, eu quero olhar por ticket médio. Então, tipo, mesmo racional. D0, 3 dias depois, qual que é o ticket médio que eles põem? E esse insight foi muito interessante, é uma coisa que a gente está começando a estudar um pouco mais, que é, tipo, a gente percebe uma diferença. Quando a gente está falando da página de controle, a galera parece ativar mais rápido, mas ela ativa um pouco menos de dinheiro. Enquanto a gente vem para a página de experiência, eles demoram mais para ativar, em compensação, quando eles ativam, o aporte deles é maior. E daí o primeiro insight que a gente começou a discutir é: será que tempo é relevante? Será que não faz sentido eu esperar um pouquinho mais esse cara ativar, ensinar ele, pegar na mão, dar conteúdo, tipo, fazer uma trilha de conhecimento com ele, mas para quando ele ativar ele se sentir seguro o suficiente e esse primeiro aporte ser melhor? A gente já está tipo, em contato até com Data Science, a gente levou isso para várias frentes para a gente começar a aprofundar ainda mais nesses números e entender tipo, como que a gente pode sugar ainda mais desse teste. Então, aqui, a ideia quando me veio, assim, a gente fez o brainstorm, entendeu? O objetivo era ativação, parará. Tá, show, tem esses big numbers, eu já entendo algumas coisas, eu já entendo um pouquinho de jornada, mas, putz, a página tem muita informação. A página, tipo, quando tu começa a entrar nela e a navegar, tu vê que quando tu começa a fazer o mapa de métricas e coletar o dado, tu vê, tipo, gente, eu posso coletar uma vida, eu posso coletar o mundo. Lembrando, tipo, até tudo não sei quem é o cliente, é tudo, tipo, LGPD lá pegando, então é tudo bem macro, mas pelo menos eu consigo começar a ter umas visões. Então, a segunda coisa que a gente fez foi, além desses big numbers, tá, eu já sei que a taxa de ativação é ok, eu já sei que o ticket médio é melhor, eu já sei que o tempo para ativar demora um pouquinho mais, mas quando ativa é melhor, mas qual que é as dores? Tipo, quando a gente vai aqui na página, primeiro ponto aí fala aqui, o que te impede de investir? Então, aí eu já tenho, eu já consigo entender alguma coisa desse cara, eu já sei qual é o maior problema que ele tem para investir. Quando que ele clica em tal botão, o que ele faz? E aí a gente começou a navegar. Então, como que a gente fez aqui? Talvez esteja meio pequeno, mas a ideia é mais mostrar. Então, a gente viu lá que tinha 2.000 clientes que passaram pela página, então 50-50, 1.000 clientes passaram aqui. Desses 1.000 clientes, 370 ativaram, o ticket médio de ativação foi R$113, e a gente sabe que teve, obviamente, não é todo mundo que navega na página, a gente sabe que tem uma quebra em cima disso. Então, dos 1.000 clientes que navegaram na página, eu sei que 13% interagiram na página. Clicou em algum botão, clicou em algum botão. Qualquer botão que ele clicar, eu já estou contabilizando ele como um cara que interagiu e a gente vai pegar uma informação dele. O primeiro insight que a gente tirou foi, tipo, o botão mais clicado foi por onde começar. E aqui a gente vê que ele está em terceiro lugar, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então a gente fala, opa, já não é aquele primeiro botão que todo mundo clica por clicar, deve ter alguma coisa aí. Mas quando o cara chega nesse por onde começar, o que ele faz? Para onde ele vai? A gente vê aqui, ele vai para uma página com um monte de produto. E aqui já começou, tipo, várias outras discussões, se faz sentido começar por produto, se faz sentido trabalhar conteúdo. A gente começou a trabalhar um pouquinho e discutir sobre isso, mas o ponto mais interessante daqui, que foi o que a gente tentou tirar de insight, é que eu consigo saber, até vou vir para a página que vai ser mais legal, eu sei que, tipo, o produto multimercado é o produto que está no meu topo. Aqui a gente já fez uma inteligência de pegar pelo Suitability. O Suitability é o que eu informo como é o meu perfil de investidor. Então, se eu sou mais apta, se eu aceito mais risco, se eu aceito menos, então é pelo Suitability, tem conservador, moderado e agressivo. Eu sou moderada, conservadora, então, tipo, eu tô mais cuidadosa, então caiu isso aqui pra mim. Quando eu venho no multimercado, eu posso abrir e eu posso ver o que é detalhe e o que é investimento. E esse foi o primeiro insight que a gente tirou, tipo, será que o produto Absolute é um produto que as pessoas querem conhecer melhor? Ou será que é um produto que as pessoas já conhecem e já direcionam direto o investimento?
Então, a ideia aqui era muito entender quais produtos talvez a gente tenha que divulgar, explicar e detalhar um pouco mais. E quais são produtos que eles já entram, já compram e já, tipo, já sabem o que eles estão fazendo. Então, a gente botou aqui as informações, a gente pegou alguns insights disso. A maioria é bem meio a meio, todo mundo clica nas duas coisas. A maioria clica em detalhe, então a gente está falando de 70 cliques num botão de detalhe contra 15 no outro. Mas a gente começou a entender um pouquinho isso. Mas onde a gente mais teve insight, que foi a parte mais interessante da análise, é na palavra no word cloud. O que a gente fez aqui? Dentro de falta de clareza, que é o segundo botão mais clicado, eu posso ou clicar em alguns botões que eu já tenho pré-definido, então reserva de emergência, casa própria, viagem, ou eu posso escrever o que eu quero. Então eu escrevo, sei lá, chegar a R$1 milhão, faculdade, mestrado, viagem para Nova York. Eu posso escrever o que eu quiser. E aqui foi um ponto muito importante, voltando para a apresentação da Bruninha, a gente botou tudo no mesmo label. Então, tipo, eu trouxe exatamente o mesmo tagamento, porque daí depois na hora de analisar ficou muito mais fácil. Eu tinha um único campo para pegar, independente se o cara tinha clicado aqui ou aqui. O que mudava era mais o action, então, tipo, clicou, sei lá, escreveu ou clicou padrão. Então, a gente conseguiu pelo menos manter o mesmo label, isso facilitou muito na hora de juntar todas as informações. E isso aqui foi o que surgiu. Então, esse foi o mais interessante, de onde saiu mais ideias. Porque o que a gente começa a perceber? Que a gente consegue entender qual é o objetivo do nosso cliente. E o nosso cliente, talvez, quando ele tira dinheiro, não é que ele é um churn e tem algum problema com a gente. É simplesmente porque ele conseguiu chegar no objetivo dele. E como que a gente consegue, então, tipo, ajudá-lo ainda mais a chegar? Se eu sei que ele quer uma aposentadoria, eu, na teoria, sei que ele quer algo a longo prazo. E eu já sei que, então, eu posso dar um produto para ele que ele vá trazer uma rentabilidade mais lá para frente. Agora, ele quer fazer uma viagem dos sonhos em 2021. Eu já sei que em 2021 esse cara vai tirar o dinheiro. Como que eu faço? Ou ele, tipo, ter um próximo objetivo, a gente até brinca, chegou na meta, dobra a meta, para ele continuar com a gente. Ou a gente, tipo, aceita que, tipo, a gente conseguiu, a gente é amigo e conseguiu estar com ele. E daqui a pouco a gente entra em contato de novo e fala com ele e entende o que pode fazer. E nessa ideia aqui surgiu muita coisa de modelo. Então, tipo, putz, será que a gente não junta o milhão com o primo rico e faz uma ação com influencer? Então, tipo, muito para começar a trazer essa ideia de, tipo, qual carteira a gente pode trazer para ele? Como que a gente pode recomendar? E continuando o fluxo, depois ele diz em quanto tempo e qual o valor que ele quer colocar. Então, tipo, putz, daí que a gente já começa a pegar outro ponto. Se eu sei que o cara quer uma aposentadoria, quer uma viagem dos sonhos, ou quer chegar no 1 milhão daqui a 3 anos, e ele diz que ele tem R$1.000 para investir, poxa, talvez tu vai ter que, sei lá, botar numa renda variável, talvez eu tenha que te ajudar a dizer que não vai conseguir. Então, como que a gente trabalha esse cara e consegue, tipo, de alguma maneira ajudá-lo a chegar nesse objetivo? Então, trazer o objetivo dele, trazer o tempo que ele quer investir, o dinheiro que ele quer investir, a gente já consegue, tipo, brincar muito com essas informações e conseguir, tipo, direcionar muito esse cara e trazer inteligência para nossas análises, para as nossas navegações. E por fim, mas para não me estender que estou quase no tempo, a gente viu, tipo, quais eram as principais perguntas, então onde eles mais clicavam. Então aqui a gente entendeu que, tipo, renda variável de fato é um assunto super relevante, independente do suitability. A gente percebe que todo mundo tem curiosidade em entender mais sobre isso, ou pelo menos a maioria das pessoas que a gente está olhando. E foi muito interessante entender que dentro das partes de conteúdo, então, tipo, nessa parte aqui, botou conteúdos aqui na lista foram mais clicados que alguns conteúdos de destaque. Então, tipo, opa, será que a gente não poderia também, tipo, pensar em alguma forma de trazer conteúdos mais relevantes para esse cara? Então, tipo, a ideia era muito mostrar, assim, tipo, nossa, eu tenho Big Numbers normal, que eu vou chegar no teu objetivo, é isso que tu quer, e eu vou te dar isso. Mas como eu posso ir além, sabe? Com todos esses dados de navegação. E como eu trago essa navegação para dentro do negócio. Então, tipo, tá, eu consegui, sei lá, R$300 a mais de
de ticket médio, de aporte, mas, poxa, eu tô falando aqui de 50% dos clientes. Se eu dobro, se eu ponho para 100%, se eu rolar outra página, será que eu já não começo a fazer um barulhinho com dinheiro? Então, e negócio, acho que aqui todo mundo sabe, tipo, eu cansei, assim, de passar na navegação e mostrar penetração, mostrar frequência, tipo, legal, Renata, senta lá. Daí, quando tu chega e fala, tipo, essa frequência com essa penetração trouxe isso de dinheiro, tipo, as pessoas já começam a te respeitar e ver diferente. Então, quanto mais a gente conseguir cruzar esses mundos, assim, pelo menos aqui na XP, eu vejo que é onde a gente mais consegue, tipo, mostrar o valor de uma coleta de dados, de uma DMP, de um Digital Analytics, de analisar um Firebase, um app, tipo, quanto isso é importante. Então, acho que isso foi o que eu mais percebi depois que a gente mostrou essa análise. Então, a página foi vencedora, que a gente vai fazer. Então, aqui é melhoria contínua, totalmente. A gente vai ficar, tipo, girando a roda. Então, a gente já viu alguns botões que a gente quer mudar. A gente já conversou com Data Science para pensar em algum modelo que a gente possa aproveitar. A gente quer botar conteúdo, fazer algum teste investindo, botando conteúdos pagos, conteúdos gratuitos. Então, a ideia é a gente tem a página vencedora, vamos para a próxima para conseguir ainda um pouquinho mais, ainda um pouquinho mais, ainda um pouquinho mais. Então, é algo que não deve acabar tão cedo. E por que a gente fala que isso aqui foi um case? Porque a gente tem um trabalho em equipe. Eu não sei como é que é nas outras empresas, mas na XP, tipo, são muito segmentados. Cada squad cuida da sua coisinha. Então, tipo, juntar essa galera, tipo, não é tão simples assim. E a gente vê que dá muito resultado quando a gente tem, tipo, skills totalmente diferentes trabalhando junto. Dados corretamente coletados, eu acho que isso é o ponto da Brinha, o ponto da Amanda, o ponto de todo mundo. Tipo, foi muito fácil fazer essa análise, porque eu tinha minha base, que a gente fala, tipo, meu topo do funil muito redondo. Então, eu sabia exatamente quem que estava em cada step. E isso, para mim, foi, tipo, o divisor de águas de qualquer análise que eu já fiz aqui na XP. Base controle estruturada, idem a mesma coisa. Então, eu sabia direitinho quem estava onde. E isso foi muito positivo. O acompanhamento de resultado, então a gente começou a acompanhar isso, tipo, não chegou a ser diário, mas tipo, semanalmente a gente olhava esses números e conseguia aprender para os próximos. Então, eu até vou ter essa mãozinha aqui na XP pra gente falar muito, que foi, tipo, porrada, isso que a gente fez. Foi muito legal e pode parecer, tipo, faço teste todo dia, já estou acostumado, pego uma Amazon, faço teste toda hora, mas para nós foi muito divisor real de águas. Foi, tipo, a gente conseguiu mostrar valor no nosso trabalho sem precisar, tipo, fazer muito esforço, assim, que a gente tinha que falar, tinha que gritar, tinha que mostrar, tinha que se posicionar. Te levou, tipo, um relatório, toma, é isso que a gente consegue te ajudar. E daí a gente começa a ser muito mais chamado e tipo, mudou real. E acabou. Essa é a minha parte. A gente colocou aqui, mas só para relembrar, tá o Slido, eu já vi que tem bastante pergunta, mas quem chegou atrasado, não conseguiu pegar o link, tá aqui. A ideia agora é mesa redonda, vamos falar, vamos conversar, vamos tirar dúvida e vamos trocar. A gente tá aqui para aprender também. E é isso. Valeu, gente. Sensacional. Ó, muito bom, né? Muito bom mesmo. Você projeta o slide para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos lá, por favor? Projeto. Eu tô emocionado aqui, sério. Só faltou ser presencial e a gente ter uma pizza, uma cerveja depois, Isso, né? Com todo vai mundo, chegar. né? É o aquecimento, vai chegar, vai chegar. Olha, a Mariana A Mari Alves. polêmica já, né? A Mariana Alves, olha, sensacional. Podemos começar, Ronaldo? Podemos, vamos lá. É a primeira aí, cara. A mais votada, a primeira, né? Tiveram algumas. Como vem a coleta de dados com essas questões de LGPD e bloqueio de cookies? Polêmica de começo. Eu vou começar com a LGPD e vou deixar minhas colegas mais técnicas falarem dos cookies, combinado? Manda bala. Bom, eu não sou porta-voz da Vivo nem do Terra nesse tema LGPD, mas um ponto importante de deixar claro, a Vivo designou um comitê, é um time que internamente a gente chama de DPO, Data Protection Officer. Eu acho que a gente vai ouvir muito esse termo aí nos próximos meses e anos, enfim. Esse grupo ele tem a missão
de identificar possíveis riscos e guardar as informações, resguardar as informações da organização, né? Então, tanto informações dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores. Então, esse grupo, ele é responsável por definir, é um time em linhas gerais ali, multidisciplinar, mas a maioria deles advogados, né? E eles são responsáveis por identificar mapear todos os processos que envolvem o tratamento de dados pessoais. Existem 10 bases legais para justificar esse uso, então existe uma amplitude bem interessante, que pode ser até identificada como obrigação legal, legítimo interesse, ou até exigir a necessidade do consentimento dos usuários, né? Então isso é super importante. Quando a gente fala na finalidade do uso desse dado para o fim de publicidade, é bom a gente ficar atento para isso, e a minha recomendação é que vocês consultem o próprio jurídico de vocês, né? Eu não faço uma recomendação aberta aqui, mas acho que esse é o mais importante, vocês terem muito claro se para a finalidade do tratamento de dados pessoais, vocês estão bem encaixados nesse embasamento. Bom, na minha visão, né, já pensando mais em um pouco de Web Analytics, que é onde eu tenho um pouco mais de vivência, é impossível, né, não afetar a gente, principalmente num primeiro momento. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai se adaptar e vai encontrar algumas formas de lidar, né, com esse tipo de questão, e inclusive encontrar formas de como a gente estimula esse usuário a liberar os cookies para a gente, né, liberar a leitura desse material. Eu acho que isso vai reforçar também o trabalho, principalmente do cientista de dados, né? Porque a gente vai ter que aprender a trabalhar aí com amostragem, trabalhar com esses dados que a gente não tem mais 100% da navegação ali para capturar. Esse trabalho tanto de amostragem mesmo, quanto de encontrar aí os padrões de comportamento, trabalhar bastante nessa área. Então, acho que talvez a gente tenha uma valorização maior ainda dessa pessoa que tem esse perfil mais de cientista de dados mesmo. E eu acho que, assim, é o momento também da gente, até como a Amanda falou, conscientizar as pessoas, né, do que a gente faz com esses dados e trabalhar com responsabilidade também. Trabalhar com responsabilidade para a gente manter aí um mercado que seja saudável. Lembrando que cada vez que acontece aí uma explosão de, nossa, uma empresa vazou dados, toda vez que acontece isso acaba afetando o nosso trabalho. Então, acho que é legal que a gente tenha bastante responsabilidade mesmo em como lidar com esse assunto também, para manter o nosso mercado de uma forma legal. Pô, tu quer trazer algum ponto em relação a esse tópico polêmico? Acho que até você consegue falar um pouquinho mais. Do meu lado é bem isso, tipo, impacta, mas como hoje eu não sou tão técnico, eu tô um pouco mais na parte de análise, tudo que a gente já pega, a gente já não consegue muito bem saber quem é o cliente, é tudo rasteado, então eu sei que vai mudar muito, eu sei que a empresa enlouquecida com isso. Hoje isso não está me afetando tanto, mas eu tenho certeza que logo menos vai ser o caos. É o desafio para todo mundo, né? É o desafio da pessoa que está no front ali cuidando dela, é o desafio de quem está no back, então é um trabalho muito... É da área de negócios também, né? De não prometer exatamente. algo que o time do backstage não vai conseguir cumprir, né? Exatamente. Por conta da lei. Exatamente. A segunda essa também, né? Essa daí é uma questão que a gente ouve a nossa vida inteira no mercado. Tinha um bloqueio de cookies ali antes, né? Era uma pergunta dupla. Tinha. Na primeira, ela falava sobre a questão da LGPD e sobre o bloqueio de cookies. É o consentimento ali no front, né? Tipo, o nosso usuário decidir, ele tem a decisão de falar para a empresa que ele está acessando se ela pode ou não coletar aquele tipo de cookie. Então, é um desafio gigantesco, né? A gente... pelo menos aqui no cenário da XP, é um cenário gigante, porque a gente está falando de várias marcas e vários times com times diferentes, então as coisas têm que ser bem casadas, bem alinhadas. A gente tem, pelo menos uma percepção que eu tenho aqui, é que o desafio, ele transcende o técnico, né? É o negócio vindo junto, é o técnico, é um alinhamento muito grande entre os times, é a vontade de todo mundo estar sincronizado com isso, então é um desafio gigantesco. E além também da própria empresa, né? Cada vez mais você tem que construir aí a confiabilidade da sua empresa, porque a pessoa também vai começar a ponderar, assim, eu não vou entregar meus cookies para qualquer empresa, mas se eu ver que eu tenho esse tipo de benefício, eu já posso começar a considerar, né? Vai vir uma navegação
que vai ser personalizada para o meu uso. Então, acho que isso também vai pegar bastante. Perfeito, perfeito, meninas, perfeito. Vamos para a segunda, então. A gente tem mais alguns minutinhos aqui antes de a gente terminar. Como mostrar o valor do trabalho técnico que fica no backstage? Outra polêmica também. Quem quer começar essa? Posso puxar, porque Manda, Bruninha, manda bala. Palestra aí. Eu acho que assim, né, que a gente consiga mostrar, talvez, quando a gente começar a demonstrar os cases que a gente entrega, né, a gente sempre às vezes foca bastante no resultado. Pode ser interessante começar a passar um panorama técnico de uma maneira bem amigável, né, do tipo, eu tive que conectar essa ferramenta com essa outra ferramenta, trazer alguns tipos de informação, trazer as pessoas que foram as técnicas ali responsáveis também para falar uma parte. Acho que dentro da empresa, né, quando a gente traz para fora do mercado é um pouco mais difícil, mas acho que dentro da empresa, por exemplo, na Gauge, hoje a gente trabalha alguns eventos que são para a empresa inteira, né, para falar de novidade, trazer alguns projetos que a gente entregou. Então, a gente consegue incluir as pessoas técnicas ali para falar. Dentro da minha equipe também, que tem os perfis técnicos, tem os perfis que são mais de negócio, eu trago as pessoas técnicas para falar, eu faço as pessoas de negócio entenderem como funciona o técnico. Então, acho que esse tipo de coisa vai fomentando essa cultura de entender como funciona esse backstage, né? E o tamanho da bucha que é, às vezes, essa parte de implementação. De repente, a sua... Desculpa, Rê. Não, pode falar, pode falar. Eu ia nessa sua linha também, mas quando até a pergunta já responde ela mesma, né? Como mostrar valor? Eu acho que estabelecer um processo de comunicação, como você propôs aí, tanto em evento ou próprio comunicados internos, para mostrar quais foram os valores gerados para a área de negócios, por exemplo, com determinado desenvolvimento, sem entrar em detalhes na configuração ou no tagueamento, enfim, né? No que aquilo que nosso time aqui curte apresentar e falar, mas de uma maneira mais comercial, né? Então, acho que se mostrar o valor qual é de fato o valor gerado com tal desenvolvimento, ou com a aquisição de uma nova plataforma, ou como a Renata mencionou, todos os testes AB. Pô, que bacana usar Optimize. Então, assim, tem alguma coisa mais sexy, mais simples, mais comercial para a gente vender o que a gente implementou, né? Eu acho que a questão é a comunicação. Ou por eventos, ou encontros internos. Eu acho que isso deve funcionar bem. Eu, do meu lado, eu sempre tento trabalhar em duas frentes, assim. Eu sempre tento envolver o time técnico e mostrar o valor do trabalho deles, porque eu acho que tem muito ponto, às vezes, do time técnico não perceber o que gera tudo que ele faz. Então, para esse teste, quando eu apresentei ele, eu botei todos os devs, todos. E, tipo, de todas as frentes, o front, o back, todo mundo. Falei, ó, isso aqui só aconteceu porque a gente fez aquela discussão, porque a gente falou do data layer, porque a gente conseguiu pegar a API lá do onboard, porque a gente tem que fazer 1 milhão de coisas. E, tipo, então, eu sempre tento muito mostrar para eles o valor do trabalho deles, porque é um ponto que às vezes eles reclamam, tipo, eu passei uma sprint inteira fazendo tagamento, agora eu nem sei se vocês estão usando. Então, tipo, eu sempre tento muito trazer o técnico. E, por outro lado, quando eu tô falando com um negócio, tipo, eu sempre tento mostrar, tipo, porque daí eu não falo tanto de técnico de coleta de dados, mas, tipo, fazer uma query. E daí, Renata, vai lá e põe um filtro de segmento. Tipo, quebra esse relatório em dia. Falei, gente, vamos lá, vamos explicar. Tipo, às vezes eu abro Excel, sabe? Tipo, eu tenho esse cliente um dia, esse cliente um dia, esse cliente um dia. Quando eu somo no mês, eu tenho um dia, eu tenho um cliente só. Se eu pego por dia, eu tenho 3 clientes. Então, tipo, eu não posso simplesmente quebrar a query, vai dar errado para vocês não vão conseguir analisar o dado. Então, tipo, eu sempre tento trabalhar as duas frentes, sabe? Tipo, pro técnico mostrar o valor do trabalho deles para eles e que a gente tá usando o que eles estão fazendo, a gente não pede por pedir, porque às vezes pode parecer, tipo, que a gente só quer porque quer. E pro negócio, eu tento muito, óbvio, de uma maneira muito didática, tipo, mostrar que, poxa, não é tão simples assim, sabe? Tem uma fila, tem uma prioridade, tipo, tem todo... Às vezes você põe umas query lá pra eles ficarem assustados e, tipo, não é um ideal, mas às vezes eu falo, tipo, é isso, sabe? Não dá pra fazer tudo, tem que ser com calma, tem que ser pensado, porque depois, lá na frente, vocês vão analisar um dado e vão chegar numa conclusão que pode estar errada, porque a gente tá duplicando o número de clientes. Então, eu sempre tento trabalhar essas duas vertentes, assim, o técnico pro técnico e o negócio ser um pouco mais didático, mas sempre ensinar, porque só assim eles vão parar de pedir coisas muito malucas também, sabe?
Boa, boa. A gente consegue fazer mais uma. Nossa, tiveram várias perguntas muito legais aqui. A gente poderia ter até as 10 aqui, tomando chopp no barzinho, mas vai chegar esse momento, tá? Vai chegar esse momento ainda. Então, vamos lá. Como iniciar a cultura de uso de audiências e como criar as primeiras para provar valor da compra de uma DMP? Essa aqui é só polêmica. É matador, é polêmica. Né? Na verdade, o investimento numa DMP é alto, né? Mesmo as mais baratas do mercado exige um investimento interessante. Eu trabalho diretamente com DMP, diretamente há 5 anos. Como cliente, né? Tendo o desenvolvimento e a sustentação por outras áreas, acho que eu sou uns 7 ou 8. Para mim até é um pouco fácil falar, porque para publisher é commodity. No caso, no Terra e outros portais que eu conheço de conteúdo, todos têm, de várias marcas, de várias empresas, vários parceiros. Alguns têm mais ou menos dados de terceiros, por exemplo, Study Party Data, mas a cultura virou tão commodity, é até difícil responder essa questão. O que eu sugiro, por exemplo, para quem está começando primeiro, é entender a maturidade dos dados. No caso da XP, eu acredito que tenha um nível de maturidade interessante. E para fazer uma defesa sem recursos, por exemplo, o próprio público do Google Analytics seria uma alternativa. Né? Eu não sei se vocês usam o Google Analytics ou se usam o Adobe Analytics, mas você consegue criar alguns públicos com nível de personalização até mais simples. A Renata citou alguns exemplos aí de testes AB, né? Das peças e das campanhas desafiantes e as vencedoras. Eu acho que já é um modelo interessante para começar a defender, né? Mas eu acredito que para publisher, se eu tenho um site hoje com uma audiência e eu pretendo explorar comercialmente a venda de publicidade, é mandatório, é commodity. Não consigo nem pensar nessa questão de cultura. Mas, se não existe esse investimento, essa possibilidade, eu acho que públicos do Google Analytics conectados às redes sociais ou o próprio Google Ads, talvez seja uma alternativa para começar a defender. Bem, batemos aqui o nosso horário de hoje, planejado. Queria agradecer as meninas, foi sensacional. Tô realmente emocionado, é sério. Foi muito legal ter esse evento de volta e dar esse pontapé logo com 3 mulheres brilhantes aqui. Foi super alinhado aqui. Queria agradecer a participação de quem está aí ainda, nossos 37 amigos. A gente pretende fazer mais WW e um recado importante antes da gente fechar é que WW não é da XP, WW é da comunidade para a própria comunidade. A XP só está fazendo esse hosting aqui para fazer a coisa acontecer e nada impede de que outras pessoas, a gente se conecte, se organize para manter essa cadência que a gente tinha no offline. Tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer as meninas aí pela brilhante participação aqui. Muito obrigado mesmo. E, galera, é isso. Valeu mesmo, tá? Valeu, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até. Boa noite. Obrigada. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Boa noite.